Então, a minha infância foi passada em Belém, onde eu nasci, e o meu pai tinha uma ilha, lá na Ilha do Carnapijó, onde eu passava as férias. E eu poderia ter uns 5 anos, um dia descobri o piano que era da minha avó, piano velho. Eu me encantei, só queria saber de estar tocando naquele piano. E meu pai, vendo esse meu interesse, que era muito grande, ele me colocou no colégio para estudar, né? Eu não tinha outra hora para estudar, a não ser no recreio, então eu deixava de brincar. Eu nunca brinquei, eu nunca tive infância de brincar, fiquei estudando. Então eu deixava de brincar e ia estudar piano dentro de uma sala fechada, o piano que era todo cheio de buracos, machucava todos os meus dedos, eu ficava ali estudando, sabe? Era uma obsessão que eu tinha. Meu pai, vendo isso tudo, ele percebeu que era uma coisa sincera, que não era um entusiasmo. Então ele me comprou um piano. E daí comecei a levar a sério o estudo do piano. Então, muito à frente, sabe, já era aluna do conservatório, já me destacava, porque eu era chamada para tocar, os artistas que passavam por Belém, eu era chamada para tocar porque eu me destacava, porque eu já tinha umas certas qualidades. E, nessa ocasião, houve o tal concurso que foi promovido pelo governo, para obtenção de uma bolsa de estudo no Rio de Janeiro. E eu fiquei muito entusiasmada para entrar nesse concurso, mas meu pai não queria, porque não queria que eu viesse para o Rio de Janeiro sozinha, né? Mas eu acabei participando do concurso, ganhei e vim para o Rio de Janeiro estudar. Não, primeiro eu estudei com a Madalena durante 6 anos. Mudei minha escola completamente, deixei de tocar tudo. Foi assim uma mudança total na minha maneira de tocar, mas eu me submeti a tudo que eu queria progredir, eu queria, sabe, queria ser uma pianista. Eu gostava de tocar para as pessoas. Enquanto as minhas colegas ficavam todas nervosas para tocarem assim para os outros, eu ficava feliz da vida quando eu tinha que tocar para alguém. Era a minha felicidade. Então, fiquei 6 anos com a Madalena, aproveitei muito, porque ela era uma grande artista. E durante esse período eu me apresentei várias vezes em recitais. E depois, em seguida, fui estudar com Arnaldo Estrela, que mudei a minha escola completamente. E para mim foi maravilhoso. O tempo que eu trabalhei com Arnaldo Estrela foi uma realização para mim, me encontrei. Olha, na verdade, eu vi o Francisco Magnoni em casa dele quando eu fui com as minhas colegas uma aula que a dona Lídia, a esposa dele, que era minha professora, nos levou para estudarmos lá, ouvirmos ele tocar Prelúdio de Fuga de Bach. Eu conheci, mas ele não me viu. Ele entrou, foi direto para o piano, tocar, não olhou para ninguém. Provavelmente estava compondo, e quando ele estava compondo, ele não gostava de ser interrompido. E foi para o piano e começou a tocar. Tempo depois, eu era professora da Academia Lourenço Fernandes, e a diretora pediu que as professoras fossem assistir a aula inaugural, que era ministrada por Francisco Magnoni. Lá fui eu assistir a aula e houve assim não sei como é que eu posso dizer, flerte, você já ouviu falar em flerte? Um olha para o outro, ele me olhava para ele, na saída nós nos encontramos no elevador. E aí ele, oi, já conheço você? Eu falei, não, maestra, não, eu estou encabulada, não, o senhor nunca me viu, eu estive na sua casa, o senhor me viu, tal. Para onde você vai? Para Copacabana. Ah, também vou. E daí começou a conversa, e ele me perguntou se eu sairia, se ele me telefonasse, eu iria a um concerto com ele. Eu disse que sim. Aí ele me acompanhou até, saltou antes da casa dele para me acompanhar. E qual não foi minha surpresa? Quando eu subi, ele já estava telefonando para me chamar para dar uma volta. E essa volta virou uma história de amor. A partir daí, eu tive contato com a obra, naturalmente com o compositor. E eu acho que ele acreditava em mim, porque ele começou a me colocar para tocar em público. Eu já me apresentava como concertista, né? Tanto que, quando eu era aluna do Estrela, eu inaugurei a Sociedade de Música Contemporânea, cujo presidente era Vila Lobos, que foi assistir o meu concerto. Então, você vê que eu já tinha um passado, né? Mas com a convivência dele eu desenvolvi muito, porque ele ficava sempre ao lado, me mostrando as dificuldades, me escrevendo exercícios para eu melhorar. Enfim, comecei a tocar muito em público, com orquestra, ele regendo, eu tocando. Foi assim, um aprendizado fantástico para mim. Olha, a obra que mais me emocionou, que me marcou muito,
Foi o concerto para piano e orquestra que eu toquei várias vezes, com vários regentes, com ele inclusive. É uma obra fantástica. Tem uma dificuldade, mas eu só queria vencer a dificuldade. Eu ficava insistindo naquela... Quanto mais eu achava difícil, mais eu tinha vontade de vencer. Eu não queria tocar nada fácil. E ele às vezes dizia assim, você está perdendo tempo de ficar estudando esse concerto é para homem, você está estuda outras coisas. Mas eu ficava insistindo no concerto, até que um dia eu toquei em público, ele foi assistir, e ele acreditou em mim. Aí comecei a tocar o concerto. Então, uma certa ocasião, eu me apresentei com ele na Sala Cecília Meirelles, tocando um programa Dois Pianos, e tinha uma peça que chamava Valsinha do Marajó, que ele fazia a parte da harpa e eu fazia a parte do violoncelo, que era a parte cantada. E um crítico lá que estava presente escreveu depois na coluna, que o som do violoncelo era maravilhoso, que era o Mignone que tocava, e que a harpa, que era eu que tocava com aquela delicadeza, estava a meu cargo. Aí eu encontrei com ele e disse, Hernandes, não, você está enganado. Quem fazia o violoncelo era eu. E a harpa era o Mignone. Não, ele nunca se convenceu que eu podia ter aquele som profundo do violoncelo, porque achava que eu, sendo mulher, tinha que tocar com delicadeza com a harpa, uma harpa. E o Mignone, que era homem, que tinha o som, e era o contrário. Então, essa minha ida ao Japão aconteceu porque eles me convidaram para representar a cidade do Rio de Janeiro. Era um festival de cidades irmãs do Japão. O Rio de Janeiro é a cidade irmã de Kobe. São Paulo é a cidade irmã de Tóquio. Então eles me chamaram para tocar música, inclusive música do Nazaré, Zequinha de Abreu, fazer um programa praticamente música popular, né? Eu convidei uma colega minha, a Miriam Ramos, para ir comigo, fizemos uma grande turnê no Japão, conheci pessoas extraordinárias. Eu acho até que foi a época que eu me profissionalizei, porque lá eu tocava 4 concertos por dia, de uma cidade para outra. Então, isso me deixou, sem ter piano para estudar, chegar e tocar. Já estava a sala cheia. Isso eu acho que me deu assim, um desenvolvimento muito profissional, sabe? Que aqui no Brasil não é assim, as pessoas querem estudar, querem treinar no piano, não tinha nada disso lá. É chegar e tocar. Isso me ajudou muito. Então, após a morte dele, em 86, ele não deixava eu mexer nas partituras, ele não deixava eu me envolver com essa parte, ele ficava dizendo, vai estudar piano, não deixa. Ele não tinha interesse. E eu nunca tive contato com as obras que ele tinha em casa, era muita coisa guardada no armário, tudo assim, sabe, de qualquer jeito. Às vezes eu queria ajudar ele, não, deixa, não. Ele não tinha o menor interesse, mas quando ele faleceu, caiu na minha cabeça tudo aquilo, quer dizer, eu fiquei responsável por isso tudo. Eu me senti uma pessoa perdida, sabe, porque eu não sabia o que fazer com tudo aquele monte de partitura. Então eu resolvi fundar, inicialmente fiz uma fundação, que não deu certo, porque tinha que manter a fundação, eu não tinha dinheiro para manter a fundação. Então eu transformei a fundação num centro cultural, que até hoje funciona no Rio para divulgar a obra dele e de outros compositores. E eu sou a presidente do Centro Cultural. Na verdade, eu aceitei o convite de fazer essa masterclass, porque eu acho que é uma oportunidade única para mim de passar os meus ensinamentos, tudo aquilo que eu aprendi com ele, com o próprio compositor, passar para os jovens que não conhecem como é que deve ser tocado certas músicas, entendeu? Já fiz esse trabalho em vários estados do Brasil, desde Manaus até Porto Alegre, e sempre houve um grande interesse nas coisas que eu falava, porque as pessoas não sabem nada do compositor, não sabem como deve ser tocado, então ouve-se de uma forma diferente. É uma oportunidade que eu tenho como mulher dele, como aluna, como que eu convivi tanto com ele, de passar, senão isso vai comigo, né? Eu acho que eu devo passar para os jovens, principalmente aos jovens, que toquem música brasileira, principalmente Francisco Mignone, que é tão lindo, né?